Dando sequência às palestras de hoje, a próxima palestra tem como assunto intervenção militar e o combate à criminalidade, aspectos jurídico-social, e eu convido o Dr. Amadeu de Almeida Weiman. Para assistir e acompanhar a palestra aqui do palco, eu convido o vice-presidente da OAB Rio Grande do Sul, senhor Luiz Eduardo Amaro Pelizer, para tomar assento. Dr. Amadeu Weiman, advogado, professor universitário, escritor e historiador, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais pela Faculdade de Direito da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, pós-graduação, especialização e aperfeiçoamento em Ciências Penais pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a nível de pós-graduação com diploma e aproveitamento com mérito de conceito A. Senhoras e senhores, com vocês, Dr. Amadeu Weiman. Meus prezados colegas, vocês me permitem que eu cumprimente as autoridades presentes. Na pessoa do Ronaldo Fonseca, eu não sei se ele é o Ronaldão ou o Ronaldinho, mas é um dos Ronaldos que está conduzindo, tentando botar nos trilhos, um dos tantos que está tentando botar nos trilhos a vida nacional. Eu não posso deixar de agradecer a presença do meu vice-presidente da Ordem dos Advogados, a quem tanto tem feito pela categoria dos advogados. Não podia o pessoal que faz a apresentação dos palestrantes ter deixado de dizer o maior título que eu tenho. Não é nem estudo de pós-graduação, isso não vale nada. O maior título que eu tenho é que eu fui eleito decano dos advogados criminais brasileiros e fora do Rio Grande. Então, eu estou aqui como o mais antigo advogado em exercício na área penal do Rio Grande do Sul. Eu devo dizer aos senhores que eu assistindo o nobre ministro falar, o deputado Ronaldo, eu devo dizer que com 52 anos, mais de meio século de exercício da advocacia, eu já vivenciei muita transformação do Estado Nacional. Eu devo dizer que eu fui o terceiro advogado que mais defendeu presos políticos, depois de 64. Eu nunca traí o juramento que eu fiz. E me vem agora a pergunta que me fazem, até pela minha ancianalidade, de o que vai dar da intervenção militar no Brasil. Em primeiro lugar, a nomenclatura é derivada. A intervenção federal é algo que acompanha a história da própria República. E digo que faz parte da própria República porque, durante o governo imperial, o imperador era o senhor de todas as leis e de todas as decisões. Não havia, na Constituição de 1824, uma referência à intervenção federal, muito menos intervenção
militar. O surgimento da necessidade da intervenção surgiu antes da própria Constituição Republicana de 1891. Proclamada a República, imediatamente foi editado um decreto-lei pelo presidente da República, Marechal Deodoro da Fonseca, aonde criava a figura da intervenção federal. Mas dava a responsabilidade da intervenção, da iniciativa da intervenção, ao Congresso, não ao presidente da República. João Barbalho, baiano, que fez o primeiro comentário à Constituição brasileira, ele justifica o acerto de ser dado ao poder legislativo. E dizia ele, se fosse pelo presidente da República, eles poderiam sofrer as sanções do próprio Congresso e teria a vantagem de o terceiro poder, o Poder Judiciário, decidir toda e qualquer diferença que houvesse entre a posição do presidente da República e o Congresso Nacional. Esta ideia permaneceu na reforma de 26, depois na própria Constituição de 46 e no decreto de lei de 67, que criou normas constitucionais, e na Constituição de 69 já passou para a responsabilidade do presidente da República. O que nós temos na atual Constituição de 1988, que eu devo dizer que é a pior Constituição que o Brasil já teve. E se me perguntassem o que eu faria se tivesse poderes, eu voltaria para a Constituição de 1946. Muito obrigado por estar concordando comigo, o senhor que é autoridade em direito constitucional. Por quê? Porque a Constituição de 46, ela cumpria aquela sua função, quer dizer, cada artigo ali existente era o germe, era a semente de um grande projeto nacional. Hoje nós temos cento e tantos artigos que não funcionam ainda porque falta uma lei complementar. Doutor Osório, a Constituição americana tem 220 anos, tem 20 artigos e 20 e poucas alterações, não? Emendas, em 200 anos. Nós já tivemos, em 200 anos, 6 constituições. E por que eu falo na Constituição de 1946? Porque com a queda do ditador Getúlio Dornelles Vargas, se entregou ao país ao presidente do Supremo Tribunal Federal. O presidente do Supremo Tribunal Federal nomeou para cada estado o presidente do Tribunal Estadual para interventor do Estado. Ao mesmo tempo, doutor André, foi nomeada uma comissão de juristas escolhidos
pelo presidente, que era o magistrado máximo do país, elaborar um anteprojeto de Constituição Federal. Esse anteprojeto, em seguida, com a eleição, foi eleita a Constituinte, que, aliás, o Brasil faz questão de eliminar as elites. O Brasil até elege um presidente que se orgulha de não ter cultura. Esses constitucionalistas de 46 foram escolhidos a dedos como entre os maiores juristas e maiores autoridades em cada especialidade. O ministro da Agricultura era uma pessoa que entendia disso. O ministro da Justiça, casualmente, foi um advogado gaúcho, Adroaldo Mesquita da Costa. Em todas os seus ministérios, doutor Ronaldo, e que estou conhecendo hoje, espero que seja exemplo daqueles que honraram, e dignificaram e engrandeceram a Constituição de 1946, que Vossa Excelência marque na memória dos brasileiros com o vigor de quem realmente veio aqui para trazer uma mensagem de esperança. Mensagem de esperança, meus senhores, eu tenho 83 para 84 anos de idade. E eu, desde que eu me lembro de mim, me disseram que o Brasil é o país do futuro. Eu estou cansado disso e eu quero ver o país do presente. A Constituição de 88, que resolveram chamá-la de Constituição Cidadã, ela foi elaborada de uma maneira tal que um constituinte dos de mais importância dentro do Congresso Constituinte confessou depois que redigiu um artigo, uma série de artigos, da maneira como ele quis. Lamentavelmente, é um deputado gaúcho. Mas a Constituição de 88, no título 4º, capítulo 2º, seção 5ª, subseção 2, dá a seguinte responsabilidade ao Conselho de Defesa Nacional, que é um órgão de consulta do presidente da República nos assuntos relacionados com a soberania nacional e a defesa do Estado democrático, e dele participam como membros natos. Vice-presidente, presidente da Câmara de Deputados, presidente do Senado, ministro da Justiça, ministro de Estado da Defesa, ministro das Relações Exteriores, ministro do Planejamento, comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, e, pelo menos, não dão notícia da reunião do Conselho de Defesa Nacional, se é feito, não trazem conhecimento para o povo. E compete a esse Conselho de Defesa Nacional, opinar nas hipóteses de declaração de guerra, de celebração de paz nos termos dessa condição. 2, opinar sobre a decretação de estado de defesa, do estado de sítio e da intervenção federal. Aquilo que antes era responsabilidade do Congresso passou a ser de responsabilidade do presidente da República. Devo dizer aos senhores que, depois da vigência da Constituição de 88, não se ouviu dizer que tivessem se reunidos para opinar
sobre o estado de defesa, porque o país até hoje não foi agredido, né? O estado de sítio, que até andou beirando a isso, e andou, por parte de algum chefe de Estado, desejando a implantação do estado de sítio, e a intervenção federal. Agora, pela primeira vez, nós vemos uma intervenção federal com o nome de intervenção militar. E para quê? Para que simplesmente se pudesse tentar terminar a criminologia no país. Ora, meus senhores, se combate a criminalidade de várias maneiras. A primeira é de que os líderes nacionais deem o exemplo. Ora, meus senhores, se há 10 anos atrás, ou menos 5 anos atrás, alguém chegasse para mim e dissesse: Amadeu, a Petrobras vai quebrar, eu pediria o internamento dessa pessoa. Porque a Petrobras foi criada, foi desenvolvida, houve pessoas que foram presas, como Monteiro Lobato, na luta pelo petróleo nosso. Aqui no Rio Grande do Sul, Alberto Pasqualini. E se desenvolveu como o Brasil merece. Passou a ser uma das maiores petroleiras do mundo. Hoje, quem tiver um dinheiro, invista na Petrobras, porque depois de eu acompanhar a política como acompanho, sem nunca ter sido político, eu vejo que se eu tivesse dinheiro, eu compraria bastante ações da Petrobras, tal o descrédito que está no dia de hoje. Já melhorou um pouco, não é, ministro? Já melhorou um pouco. Eu acho que a intervenção militar não deu certo e não vai dar certo. Mas sou eu um pessimista? Não, meus senhores. Não vai dar certo, não é por causa do governo, não é por causa dos militares, não é por causa de nada. É porque não tem condições de se fazer a intervenção como é feito pelas leis de todos os países civilizados do mundo. Eu não posso botar uma tropa, eu não posso botar uma polícia militar, uma brigada militar, uma polícia civil, de enfrentar o Morro Carioca com igualdade de condições. Pela intervenção militar, me parece que eu só vou poder puxar a arma depois que eu estiver ferido. Eu viajei muito pelo mundo, estudei fora, e eu fui um grande propagandista da preservação dos direitos humanos. Mas o que eu vejo em grande parte dos se dizentes propagadores dos direitos humanos, a proteção dos desumanos. Veja que uma deputada, e eu tenho gravado isso, quando 2 policiais de São Paulo
tiroteando com 3 assaltantes, mataram, no estrito cumprimento do dever legal, mataram 3 bandidos. Deputada houve que foi à tribuna para dizer que 3 vítimas do assassinato pelos policiais. E pediu abertura de inquérito, e terminou o discurso dela dizendo o seguinte, aparteada por alguém, que parece que até é candidato a presidente da República, o tal de Bolsonaro, aparteou e disse, mas ele matou 2 bandidos, matou 3 bandidos. Se eles tivessem morrido, eram 2 famílias que ficariam chorando. Então, eu não posso acreditar, até porque o Morro Carioca está assim, porque governador houve que fez um trato. Vocês não desçam o morro e nós não subimos. E fez um contrato com bandido. Contrato com bandido, bandido não cumpre e exige que o homem decente cumpra. E foi cumprido e eles foram se desenvolvendo. Hoje, eu só admito a intervenção federal se criar um estado de guerra. O estado de guerra permite que, em uma missão, se mate. A guerra tem que se matar antes que nos matem. Vejam o armamento que tem os nossos policiais comparado com os bandidos. Hoje não mais no morro, nos morros cariocas. Hoje em todo o país. Hoje os senhores abrem um jornal de Gramado, de Canela, de Porto Alegre, e a primeira coisa que mais se destaca foi tiroteio da polícia. Foi invasão de determinadas áreas que tinham que ser protegidas pela polícia e que os policiais morreram. Por quê? A preocupação máxima, se o Exército e as Forças Armadas subissem o morro, eles teriam que subir com armamento de guerra mesmo, porque o bandido tem e entra pelas fronteiras do Paraguai, da Bolívia, entra armamento assim, o mais moderno, o mais atual, o mais perigoso. Não. Então, eu me propus a dizer para os senhores que intervenção foi usada no momento não apropriado, no momento em que se lutava por algumas outras prioridades, no momento em que o governo estava extremamente desacreditado, e lançou uma esperança no povo brasileiro de que as Forças Armadas iriam salvar o país. Mas, em seguida, doutor Pellicer, eu tenho todos os defeitos possíveis, menos de ser covarde. E a Ordem dos Advogados do Brasil foi a primeira a buscar os direitos humanos na atuação na intervenção militar do Rio de Janeiro. Todo e qualquer militar, civil, policial, que matar um bandido, até para mim ia ser muito bom, porque eu seria contratado para defender. Mas não sou egoísta, não.
eu acredito na minha pátria, eu ainda vou ver esse país grande, entendeu? Acho que encheríamos a cadeia de policiais e os bandidos continuariam na mesma função que têm. Então, eu quero concluir dizendo, meu presidente, que nós temos uma função extremamente importante perante o Estado Nacional. Nós temos que... Muito obrigado. Está me correndo aqui da... o problema é o seguinte, André, eu estava assistindo tua palestra e te disse, eu te invejo, porque que coisa maravilhosa é a pessoa trazer os slides e fazer. Eu sou um indisciplinado. Eu escrevi tudo aqui, trouxe aqui e falei as coisas que me veio na hora, mas veio do meu coração. Eu acho que nós precisamos, em primeiro lugar, acreditar naquelas pessoas que merecem crédito. Eu devo dizer para os senhores que eu fui muito procurado para defender corruptos. E eu poderia estar milionário só com esta fase da Lava Jato. Mas eu não dormiria tranquilo. Eu costumo dizer, inclusive, para minha mulher, que eu sou muito bom de cama. Eu deito e durmo. Porque eu tenho uma consciência extremamente tranquila. Eu estou de bem comigo. E digo para os senhores, não é o ministro aqui presente, que eu vi que tem muito boa vontade, não é o presidente da República, não é esse Congresso Nacional que cá para nós. Nos meus 80 e tantos anos de idade, eu nunca vi tão pior. Nunca vi tanto pessoa envolvido nisso da Lava Jato. Aliás, para falar em Lava Jato, eu devo dizer o seguinte, que até dentro da minha classe de advogados, tem gente que odeia o juiz Moro. E eu nunca vi na minha vida um juiz ser tão consagrado no exterior, receber tantas homenagens no exterior e tão esquecido e tão pouco valorizado no Brasil. Mas, como disse o nobre ministro Ronaldo, foi um marco dentro da intervenção militar. Não há necessidade de ser feita quando nós temos uma eleição em outubro. Em outubro, os senhores serão responsáveis pelo que vem aqui para diante. Não é o presidente da ordem, não é o ministro, não é o presidente da República. São os senhores votando bem. Muito obrigado pela atenção.